Na vastidão da história, poucos nomes reverberam com tanta força e simbolismo quanto o de Napoleão Bonaparte. Você está no canal Relaxe e Aprenda. Junte-se a nós para desvendar a vida e o legado deste protagonista das crônicas da humanidade. Na virada do século XVIII para o XIX, a Europa vivia um período de intensa transformação. As ideias do iluminismo haviam sacudido as bases do antigo regime e a Revolução Francesa tinha lançado ondas de choque por todo o continente. Foi neste cenário tumultuado que surgiu uma figura destinada a remodelar não apenas a França, mas toda a Europa, Napoleão Bonaparte. Nascido na ilha de Córcega, recém-anexada à França, Napoleão cresceu em um ambiente que misturava a cultura italiana com a francesa. Filho de uma família nobre, mas de poucos recursos, o jovem corso aprendeu desde cedo a importância da ambição e da determinação. Sua infância foi marcada por um forte senso de ser um outsider, um sentimento que o impulsionaria por toda a vida. Enviado para estudar na França continental ainda jovem, Napoleão se destacou em seus estudos militares. Sua paixão pela matemática e pela história se refletia em sua abordagem analítica e estratégica para resolver problemas. Esses anos de formação moldaram não apenas suas habilidades técnicas, mas também sua visão de mundo e suas ambições. A Revolução Francesa estourou quando Napoleão era ainda um jovem oficial. Inicialmente, ele observou os eventos com um misto de entusiasmo e cautela. A queda do antigo regime abriu novas possibilidades para homens talentosos, independentemente de sua origem, e Napoleão estava determinado a aproveitar essa oportunidade. Sua primeira grande chance veio durante o cerco de Toulon. A cidade, um importante porto naval, havia se rebelado contra o governo revolucionário e pedido ajuda aos britânicos. Napoleão, então um jovem capitão de artilharia, propôs um plano ousado para retomar a cidade. Seu sucesso nesta missão o catapultou para a fama e o promoveu a general com apenas 24 anos. Nos anos seguintes, Napoleão continuou a impressionar com suas habilidades militares e políticas. Sua campanha na Itália foi um triunfo não apenas militar, mas também diplomático. Ele não apenas derrotou os austríacos, mas também negociou tratados, reorganizou territórios e até mesmo patrocinou a arte e a ciência. Esta campanha revelou Napoleão não apenas como um general brilhante, mas como um estadista em formação. A expedição ao Egito, embora um fracasso militar, demonstrou a visão grandiosa de Napoleão. Ele levou consigo não apenas soldados, mas também cientistas, artistas e estudiosos. Esta mistura de ambição militar e curiosidade intelectual era típica de Napoleão. Apesar da derrota, a campanha capturou a imaginação do público francês e solidificou a reputação de Napoleão como um líder carismático e visionário. Ao retornar à França, Napoleão encontrou um país cansado de instabilidade política. O diretório, o governo da época, era visto como corrupto e ineficaz. Aproveitando-se deste descontentamento, Napoleão orquestrou um golpe de Estado, estabelecendo-se inicialmente como primeiro cônsul e, posteriormente, como imperador dos franceses. Como governante da França, Napoleão implementou uma série de reformas abrangentes. O Código Civil Napoleônico, talvez sua realização mais duradoura, estabeleceu princípios de igualdade perante a lei, proteção da propriedade privada e secularismo. Este código legal influenciou sistemas jurídicos em todo o mundo e continua a ser a base do direito civil em muitos países até hoje. Napoleão também reformou o sistema educacional francês. Ele fundou a Universidade Imperial para supervisionar a educação em todo o Império,
um sistema que formou a base da educação superior francesa moderna. No campo econômico, Napoleão estabilizou a moeda francesa, estabeleceu o Banco da França e implementou políticas para estimular a indústria e o comércio. Ele também iniciou grandes projetos de obras públicas, construindo estradas, pontes e canais que melhoraram significativamente a infraestrutura da França. As campanhas militares de Napoleão, durante este período, foram notáveis por sua escala e ambição. Ele revolucionou a arte da guerra, utilizando táticas inovadoras como o uso massivo de artilharia e a divisão de seus exércitos em unidades flexíveis e autossuficientes, chamadas corpos. Sua capacidade de planejar operações complexas e de adaptar-se rapidamente às mudanças no campo de batalha o tornaram um dos maiores comandantes militares da história. A Batalha de Austerlitz, frequentemente considerada sua obra-prima tática, demonstrou o gênio militar de Napoleão em seu auge. Enfrentando um exército austro-russo numericamente superior, Napoleão usou o terreno e o clima a seu favor, enganando os inimigos para que atacassem em um ponto de sua escolha. A vitória resultante foi tão completa que mudou o equilíbrio de poder na Europa. No auge de seu poder, o Império de Napoleão se estendia da Espanha à Polônia. Ele colocou membros de sua família no trono de vários países europeus e reorganizou o mapa político do continente. Este vasto império, no entanto, provou ser difícil de manter. A invasão da Rússia marcou o início do declínio de Napoleão. Enfrentando o vasto território russo, o inverno implacável e a tática de terra arrasada do adversário, o grande exército de Napoleão foi dizimado. Esta campanha desastrosa encorajou outras nações europeias a se unirem contra ele. Após uma série de derrotas, Napoleão foi forçado a abdicar e exilado na ilha de Elba. No entanto, ele conseguiu escapar e retornar à França, retomando o poder por um breve período, conhecido como os 100 Dias. Este retorno culminou na Batalha de Waterloo, onde Napoleão foi definitivamente derrotado por uma coalizão de forças europeias. Exilado na remota ilha de Santa Helena, Napoleão passou seus últimos anos refletindo sobre sua vida e carreira. Ele ditou suas memórias, que mais tarde se tornariam uma fonte importante para historiadores. Mesmo no exílio, sua mente inquieta continuava ativa, discutindo história, política e estratégia militar com seus poucos companheiros. O legado de Napoleão é vasto e complexo. Suas reformas legais e administrativas lançaram as bases para o Estado moderno em muitos países. Seu Código Civil, em particular, teve um impacto duradouro, promovendo princípios de igualdade e secularismo que se tornaram fundamentais para muitas sociedades modernas. No campo militar, as inovações de Napoleão transformaram a forma como as guerras eram travadas. Suas táticas e estratégias continuam a ser estudadas em academias militares ao redor do mundo. Sua ênfase na mobilidade, na concentração de forças e na importância da moral das tropas influenciou o pensamento militar por gerações. Politicamente, o impacto de Napoleão foi igualmente profundo. Suas conquistas espalharam os ideais da Revolução Francesa por toda a Europa, acelerando o declínio do feudalismo e estimulando movimentos nacionalistas. Paradoxalmente, suas guerras de conquista também alimentaram o nacionalismo que eventualmente levaria à sua queda e moldaria a política europeia no século XIX. A figura de Napoleão continua a ser objeto de intenso debate histórico. Para alguns, ele é visto como um libertador que modernizou a Europa e espalhou os ideais do iluminismo. Para outros, ele é considerado um tirano, cuja ambição desmedida causou sofrimento em escala continental.
Esta dualidade reflete a complexidade de seu caráter e de seu impacto histórico. Culturalmente, a influência de Napoleão é inegável. Sua vida e carreira inspiraram inúmeras obras de arte, literatura e música. De pinturas heróicas a óperas grandiosas, a figura de Napoleão capturou a imaginação de artistas por gerações. A lenda napoleônica continua a fascinar o público, alimentando um interesse duradouro em sua vida e época. À medida que refletimos sobre a vida e o legado de Napoleão Bonaparte, somos confrontados com questões fundamentais sobre liderança, poder e o curso da história. Como avaliamos o impacto de uma figura tão transformadora? Como equilibramos suas realizações com os custos humanos de suas ambições? O legado de Napoleão nos lembra do poder que indivíduos extraordinários podem ter na formação dos eventos históricos. Sua vida é um testamento tanto às possibilidades quanto aos perigos do gênio e da ambição humana. Ele nos desafia a considerar as consequências de longo prazo de nossas ações e decisões. Em nossa era de rápidas mudanças globais e desafios complexos, as lições da era napoleônica permanecem relevantes. Como podemos aplicar as lições de liderança e visão estratégica de Napoleão aos problemas de nosso tempo? Como podemos buscar progresso e mudança sem cair nas armadilhas do poder excessivo e da ambição descontrolada? A história de Napoleão também nos lembra da importância de compreender o contexto histórico. Suas ações e decisões foram moldadas pelas circunstâncias de sua época, pelos ideais da Revolução Francesa e pelas realidades geopolíticas da Europa. Ao estudar sua vida, ganhamos uma compreensão mais profunda, não apenas de um homem, mas de uma era inteira. Finalmente, a vida de Napoleão nos convida a refletir sobre a natureza da ambição humana e seus limites. Sua ascensão meteórica e queda dramática ilustram tanto o potencial quanto os perigos do poder concentrado em um único indivíduo. Em uma época em que debates sobre liderança e governança continuam a moldar nossa política global, as lições da era napoleônica oferecem insights valiosos. Enquanto continuamos a debater e a analisar o legado de Napoleão, sua história nos lembra da importância de estudar o passado para entender o presente e moldar o futuro. Seu impacto duradouro na política, na lei, na guerra e na cultura serve como um poderoso lembrete do potencial de indivíduos para mudar o curso da história. Ao concluirmos nossa exploração da vida e do legado de Napoleão Bonaparte, somos deixados com uma apreciação mais profunda da complexidade da história e do papel que indivíduos extraordinários desempenham em moldá-la. Sua história continua a nos fascinar, desafiar e inspirar, oferecendo lições valiosas para líderes, pensadores e cidadãos em nossa própria era de mudanças rápidas e desafios globais. Que as ideias e ações de Napoleão continuem a estimular nossa reflexão e debate, enriquecendo nossa compreensão do passado e informando nossas decisões para o futuro. E que possamos, como Napoleão, ousar sonhar grande, mas também aprender a temperar nossa ambição com sabedoria e consideração pelo bem comum. Se você gostou deste formato, inscreva-se no canal e ajude-nos a criar mais conteúdos como este. Deixe também nos comentários sobre quais assuntos você gostaria de ouvir para relaxar e aprender.